A noite estava especialmente silenciosa naquela quinta-feira. Era como se o tempo tivesse parado só para observar a dor de Clara, que, ajoelhada no chão frio da pequena sala, implorava a Deus por um sinal. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, já não tinham mais lágrimas. O som do relógio batendo era o único ruído que preenchia o vazio daquela casa, outrora cheia de risos, vozes e sonhos. Tudo havia mudado há exatamente um ano. Desde o acidente que tirou a vida de seu marido e deixou seu filho em estado vegetativo, Clara se arrastava entre a dor e a solidão. Muitos diziam que ela deveria desistir, internar o menino e seguir em frente. Mas ela não conseguia. Havia uma fé dentro dela que teimava em não morrer, mesmo quando tudo ao redor gritava desesperança. Deus, se o Senhor ainda me ouve, me mostra que eu não tô sozinha, sussurrou com a voz rouca. Foi quando ouviu um som. Primeiro, pensou ser coisa de sua cabeça, mas o barulho repetiu. Um leve arranhar, vindo do quarto de seu filho. Clara congelou. Levantou-se com o coração disparado, os passos lentos como se pisasse sobre vidro. Ao abrir a porta, o que viu fez seu corpo inteiro estremecer. Os olhos de Gabriel, seu filho, estavam abertos. Clara recuou um passo. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Por um instante, achou que estivesse sonhando, ou enlouquecendo. Mas quando os olhos de Gabriel se moveram, lentos, buscando a luz fraca, ela soube que não era imaginação. Gabriel? Sua voz saiu num fio, entre o medo e a esperança. Os lábios dele não se moveram, mas uma lágrima escorreu de seu olho esquerdo. Clara correu até a cama, ajoelhando-se ao lado do filho, com as mãos trêmulas sobre o rosto dele. Você voltou, meu amor. Você voltou. Ela apertou a campainha para chamar ajuda, chorando como quem é arrancado do fundo do mar para respirar pela primeira vez. O milagre que ela pedira, suplicara e esperara por tanto tempo estava diante de seus olhos. Naquela madrugada, médicos correram pelo quarto como formigas em tempestade, e todos incrédulos tentavam explicar o inexplicável. Gabriel havia despertado do coma sem causa aparente. Os exames, dias depois, mostraram algo ainda mais surpreendente. O cérebro dele não apresentava mais os sinais de inatividade. Era como se nunca tivesse passado um ano entre a vida e a morte. Ele é um milagre, Dona Clara, disse o neurologista, um senhor experiente, com anos de carreira. Não tenho explicação médica para isso. Ela apenas sorriu, apertando a cruz de madeira que sempre carregava no pescoço. Milagre era a única palavra que precisava. Mas a história de Clara e Gabriel não terminava ali. Após o retorno do filho, começaram a acontecer pequenas mudanças em casa. Objetos caíam sozinhos. Portas que Clara jurava ter fechado, amanheciam abertas. Gabriel, que antes mal se movia, agora chorava durante a noite. Um choro que mais parecia um grito abafado. Mãe, tem alguém no meu quarto. Ele me observa, dizia com os olhos arregalados. Clara tentou ignorar. Pensou que fosse parte do trauma. Mas então ela mesma começou a sentir uma presença, um frio repentino, uma sombra no corredor e uma voz, sussurrando seu nome, vinda de lugar nenhum. Ela procurou a igreja. O padre local, um homem calmo e sereno, a ouviu com atenção. Clara, escute bem. O milagre do seu filho foi real. Mas agora há uma batalha espiritual em curso. Nem todos aceitaram que a vida venceu. Há coisas que não se conformam com a luz e que tentarão fazer você desistir. Juntas, começaram um período de jejum e orações. Todos os dias, às 3 da manhã, a hora mais escura da alma, elas se reuniam em intercessão. Mas a cada oração, os sinais pioravam. Gabriel passou a ter pesadelos. Desenhava rostos sem olhos. Dizia palavras em línguas estranhas. E uma noite,
Clara encontrou-o em pé, no jardim, encarando a lua cheia com um olhar vazio. Ele disse que vai me levar de novo, mamãe. Sussurrou, voltando para os braços dela. Clara se ajoelhou no chão e chorou. Não podia perder o filho outra vez. Mas ali, no seu desespero, sentiu algo diferente. Uma presença calorosa. Uma luz suave a envolveu. E em seu coração, uma voz firme falou: "Não temas. Eu estou contigo." Ela se levantou com nova força. A guerra ainda não havia terminado, mas agora ela sabia que não lutava sozinha. Deus estava com ela. E se a escuridão tentasse invadir sua casa, ela estaria pronta para enfrentá-la com a luz. Naquela semana, uma revelação chegou. Irmã Dolores teve um sonho. Uma mulher vestida de branco, com um manto azul e os olhos cheios de lágrimas, lhe entregava um terço antigo e dizia: "Diga a Clara que o inimigo fez uma troca. Quando ela pediu a vida do filho, ele jurou vingança, mas a oração dela tem poder." Ao ouvir isso, Clara buscou entre os pertences antigos da avó, uma mulher de fé, e encontrou escondido entre livros um terço envelhecido, de contas de madeira e cruz prateada. Chorando, segurou o objeto contra o peito e disse: "Se Deus me deu esse filho de volta, eu vou lutar com todas as armas da fé. Que esse terço seja escudo, que a oração seja espada e que a verdade seja minha força." Naquela noite algo mudou. Quando a escuridão veio, ela não se escondeu. Orou em voz alta, caminhando pela casa. Cada passo era um desafio, cada palavra uma luz. As sombras recuaram. A casa tremeu. Um grito veio do fundo do corredor, como se algo estivesse sendo arrancado. Clara caiu de joelhos, com o terço na mão e a oração nos lábios. "Senhor, este lar é teu. Esta vida é tua. Que nenhuma força do mal resista à tua presença." Então tudo silenciou, e uma paz inexplicável tomou conta da casa. Nos dias que seguiram, a paz parecia reinar. Gabriel voltou a sorrir, seus desenhos voltaram a ter cores, e as noites deixaram de ser tomadas pelo medo. Clara, porém, sabia que aquele era apenas um intervalo entre batalhas. A fé dela estava mais forte do que nunca, mas a escuridão que enfrentara não era comum. Era algo antigo, algo que conhecia dor e inveja. Foi então que um padre da cidade, Dom Estevão, veio procurá-la. "Fiquei sabendo do que aconteceu", disse ele com um olhar grave. "Há muitos anos, essa terra onde sua casa foi construída foi cenário de um luto muito profundo. Uma mãe perdeu seu filho por negligência médica e, em desespero, amaldiçoou o hospital e todos os que seriam salvos por milagres que ela jamais conheceu. Ela se entregou a forças obscuras. Morreu sozinha, e dizem que o espírito dela ainda vagueia, buscando tirar das mães aquilo que lhe foi tirado." Clara sentiu um arrepio. "Então foi isso. Por isso, Gabriel." Dom Estevão assentiu. "Ela viu a sua vitória como uma afronta. Mas há algo que você precisa saber. A maldição dela foi real, mas o perdão também pode ser. Espíritos atormentados muitas vezes só querem ser ouvidos." Naquela noite, Clara fez algo diferente. Em vez de orar por proteção, ela orou por aquela mulher. "Eu não te conheço, mas conheço a dor de quase perder um filho. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, que Ele te leve para a luz. Você não precisa mais se vingar. Aqui não há mais espaço para ódio." Uma brisa suave percorreu a casa. A vela na sala acendeu sozinha. E no espelho da entrada, Clara viu o reflexo de uma mulher chorando. E então, se dissipando como fumaça ao vento. No dia seguinte, Gabriel acordou com um sorriso puro e uma frase inesperada. "Mamãe, a moça triste foi embora. Disse que você a perdoou. E que agora ela também pode ir para o céu." Clara caiu de joelhos, em lágrimas. A batalha havia terminado. A fé, o amor e o perdão haviam vencido o que a dor, a morte e a raiva tentaram dominar. Anos depois, Gabriel cresceu e se tornou médico, dedicado a salvar vidas como a dele foi salva.
E sempre dizia que a maior força do mundo era a oração de uma mãe, porque foi isso que o trouxe de volta. Clara envelheceu em paz, com o coração cheio de cicatrizes, mas também de milagres. E o velho terço da avó, agora pendurado na cabeceira de sua cama, nunca mais escureceu. E assim, naquela casa que um dia foi marcada pela morte, a vida se tornou eterna. E mesmo quando tudo parecia perdido, quando a dor rasgava o peito e a esperança se desfazia a cada madrugada, foi a fé que manteve de pé uma mulher que se recusou a desistir. Porque no silêncio da oração, ela descobriu que Deus nunca a havia abandonado. Talvez o milagre não tenha vindo da forma esperada, mas veio. E hoje, se você também está passando por uma tempestade, lembre-se, não há escuridão que resista à luz da fé. Confie, persevere e continue orando, porque Deus ouve, e no tempo certo, Ele age.